Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 45. Todos acharam, irmãos? A minha tradução é NVT, tá? A nova versão transformadora. Mas a gente vai conseguir acompanhar bem. Que diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir até aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele está te chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu confesso, irmãos, que eu não me recordo de alguma vez ter pregado sobre essa passagem, embora ela seja uma passagem um tanto quanto conhecida, mas não me recordo. Mas hoje, eu nem ia pregar isso hoje, irmãos. Eu estava pensando em falar sobre... continuar um pouco daquilo que nós falávamos no domingo passado, quando o texto diz, né, que Jesus ele vai para o Egito para que se cumprisse a profecia que dizia, né, do Egito chamei o meu servo. Eu queria falar sobre isso, sobre Deus trazer resgate do Egito e tal. Mas essa manhã eu estava sentado, no meu período devocional, olhando para as Escrituras e me deparei com esse texto. E ele me chamou a atenção, né? E pela manhã o Espírito Santo foi ministrando algumas coisas ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Anterior a esse fato aqui, aonde Jesus ele entra ali na cidade de Jericó e vai providenciar uma cura a um homem cego, né? Houve uma discussão e eu peguei o finalzinho de uma resposta de Jesus a essa discussão. Ou a um pedido, na verdade, é mais um pedido do que uma discussão. Dois de seus discípulos pedem para que Jesus dê a eles um lugar de honra, né? E Jesus chega a dizer, olha, se vocês puderem beber do cálice que eu vou beber, aí Jesus vai dizer, olha, verdadeiramente vocês vão beber desse cálice. Quando ele fala beber desse cálice, ele está falando do tipo de morte que ele vai morrer. Vocês vão morrer, é como se eles falassem assim, vocês também vão morrer por minha causa. Eu vou morrer pela causa do meu Pai e vocês também vão morrer pela minha causa. E ele diz assim, olha, mas quem vai se sentar à direita, quem vai se sentar à esquerda, não é comigo isso daí. E aí então Jesus ele vai falar sobre a questão de quem é o maior e quem é o menor. Ele fala assim que o maior de todos é o servo de todos. Ele vai inverter a ordem, irmãos, do mundo. Na verdade, irmãos, o evangelho, ele inverte a ordem de muita coisa. Quando a Bíblia diz que alegres são os que choram, geralmente choro está ligado à tristeza, né? Quando a Bíblia fala daqueles que são pobres de espírito, né? Você fala, poxa, mas o evangelho é de gente miserável, de gente, né? Ou como diz tem um livro, né? O evangelho maltrapilho. Na verdade, irmãos, o evangelho ele é uma inversão de valores para que o mundo chama de valores. E Jesus ele inverte a ordem, porque ele chega a dizer, olha, vocês sempre encaram que o mais importante ele é o Senhor de vocês, mas no reino de Deus não será assim, porque o maior vai ser o menor, aquele que está no posto mais alto vai servir aos demais. Jesus vai ensinar sobre isso quando ele pega uma bacia na mão, coloca uma toalha nos ombros e sai lavando os pés do discípulo. Só existe um jeito de ensinar sobre honra, irmãos, é honrando. Só existe um jeito de ensinar humildade, sendo humilde. E Jesus nos ensinou não com palavras, mas com comportamento. E ele está confrontando essa ideia dos seus discípulos. E ele vai dizer, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido. Eu não vim aqui para que vocês me ovacionem. Eu não vim aqui para ser colocado como um rei dos judeus. Eu não vim aqui. Inclusive ele fugiu muitas vezes quando os homens queriam levantá-lo como uma grande celebridade ou uma grande importância. E ele fugiu todas as vezes.
Jesus está dizendo, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E eu vim dar a minha vida a resgate de muitos. Então ele está falando qual é o propósito da vida dele. Eu não estou preocupado com a posição. Eu não vim para isso. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que eu sirva as pessoas e dê a minha vida por resgate de muitos. E então a Bíblia vai dizer que Jesus vai entrar numa cidade, a cidade de Jericó. E a Bíblia vai dar para nós, irmãos, que parado no meio do caminho havia um homem, um cego. E ele está ali pedindo esmolas. Ele não é apenas um cego, mas ele é um cego mendigo, ele é um servo pedinte. Ele está ali pedindo a esmola e ele está na beira do caminho, ele está parado na beira do caminho. E eu acho interessante, irmãos, porque essa expressão, o caminho, muitas vezes ela é usada para simbolizar a vida do cristão. Nem sempre os primeiros cristãos chamavam o evangelho de cristianismo, mas chamava de o caminho. O próprio Paulo vai dizer que por causa do caminho ele é perseguido. Então muitas vezes quando a gente queria falar da vida cristã, da trajetória cristã, da forma como se viver, os primeiros cristãos chamavam disso de o caminho. E é isso que eu quero falar. O Bartimeu, ele é um homem no caminho, mas ele é um homem deficiente no caminho. Ele é um homem pedinte no caminho. Ele está no caminho, mas ele tem uma série de dificuldades, uma série de restrições. As restrições deles não é apenas física, a restrição dele também é econômica, mas a restrição dele também vai ser social. Porque se ele tem uma restrição física, e no caso ele era cego, ele não se tornava uma mão de obra produtiva, o que fazia com que ele se tornasse um problema social no meio da sociedade, não conseguia conviver, e também um problema financeiro. Então ele era um homem que estava no caminho, mas ele era um homem cheio de problemas. Mas ele estava lá, parado no caminho. E o que se fazia parado no caminho? De vez em quando, uma alma muito caridosa, alguém disposto a fazer o bem, estendia para ele uma moeda. O que os irmãos precisam entender é que um pouco mais para frente, o texto vai dizer que quando Jesus chama Bartimeu, ele joga a sua capa fora. Essa capa, irmãos, ela não era uma capa de proteção, era uma capa que ele estendia para que as pessoas então jogassem dinheiro. Por quê? Porque embora as pessoas quisessem ajudar, eles não ajudavam através de um contato. Eles colocavam um recurso dentro da capa e aquele homem então recolhia a capa e tinha o recurso. Era um tipo de ajuda, mas não era um tipo de ajuda que envolvia relacionamento, não era um tipo de ajuda que envolvia contato, era uma ajuda financeira que você ia lá, dava e a pessoa puxava aquele lençol, puxava aquela capa e recebia. Era um certo tipo de bondade, mas não havia uma bondade de contato. E ele estava ali, de tempo em tempo alguém passava ali, dava um dinheiro, dava um valor para ele, abençoava ele com alguma coisa. Mas naquele dia, irmãos, ele ouviu. Ele usou um dos poucos sentidos, ou o sentido que ele tinha naquela hora, para entender que quem estava agora passando por aquele caminho era Jesus de Nazaré. E quando ele ouve que é Jesus de Nazaré que está indo ali, uma multidão está indo com Jesus, ele percebe que Jesus pode dar para ele muito mais do que uma moeda. Jesus pode dar para ele muito mais do que um recurso. Agora, perceba uma coisa, irmãos. Para alguém que está pedindo dinheiro, para alguém que está pedindo esmola, qual é a grande possibilidade que ele tem de ganhar o recurso? É quando há muitas pessoas. Não é verdade? Eu imagino que as pessoas que pedem dinheiro, elas procuram se colocar em vias que tem mais pessoas passando. Por quê? Porque isso aumenta a sua possibilidade de ter mais recursos, de ganhar mais dinheiro, de ter ali um ganho a mais. Se tem muita gente circulando naquele lugar, significa que há uma possibilidade de eu receber mais recursos. Entenda, havia uma multidão andando com Jesus. Aquele homem poderia pensar, opa, Jesus está vindo uma multidão com ele, então eu vou ter agora uma grande possibilidade de ter mais recursos, de ter mais dinheiro, mais pessoas podem me ajudar, mais pessoas podem colocar dinheiro na minha capa, mais pessoas podem me abençoar, porque Jesus vem trazendo consigo uma multidão, mas ele não está olhando para isso. A verdade, irmãos, é que em volta de Jesus existem grandes possibilidades. A Bíblia vai dizer que em algum momento que as pessoas estavam ao lado de Jesus porque eles queriam ver os milagres que Jesus fazia.
Andar com Jesus era a possibilidade clara e concisa de você ver um grande milagre acontecendo. Então Jesus trazia com ele grandes espectadores, pessoas que queriam ver paralíticos andar, cegos verem, mudos falarem, surdos ouvirem, pessoas assim serem totalmente transformadas, e andar com Jesus era uma possibilidade disso. Algumas pessoas, quando provaram da primeira multiplicação de pães, perseguiram Jesus muito mais longe. Por quê? Porque eles tinham a perspectiva de agora Jesus novamente multiplicar pães. Os homens estão atrás de Jesus, porque Jesus leva consigo uma carga de possibilidades. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer o que ele desejar, e aquele homem poderia olhar para aquela possibilidade de receber recursos, mas ele não está olhando para isso. Ele não está olhando que há agora uma possibilidade de receber dinheiro como ele nunca recebeu. Ele não está vendo a possibilidade de ter mais dinheiro, ou receber num único dia o dinheiro que ele poderia receber durante toda uma semana, durante todo um mês, ou talvez, quem seja, talvez durante todo o ano. Ele não está olhando para aquilo que Jesus tem como possibilidade, mas ele está olhando para aquilo que Jesus é. Ele não está dizendo, Jesus tem com ele uma série de coisas que pode me beneficiar. Não, ele está olhando quem é Jesus, e ele começa a chamar por Jesus. Ele começa a gritar. A referência dele é Jesus, filho de Davi. O que me faz entender é que ele tinha uma clara noção, ele tinha um entendimento que Jesus Cristo, ele não era apenas um bom mestre, ele não era apenas um bom Senhor, ele não era um grande profeta fazendo grandes milagres sobre a face da terra, ele não era um homem que tinha um poder sobrenatural para fazer coisas extraordinárias, ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Davi, ele era o homem que tinha direito de sentar no trono que foi prometido a Davi, quando Deus disse a Davi, do seu trono jamais faltará para você sucessão, sempre haverá que assentará no seu trono, e a referência é que o Messias viria da linhagem de Davi, e ele está dizendo, eu sei que é você, eu sei que você é o Messias, eu sei que é você, eu sei que é você que está vindo ao meu caminho, então eu quero ir ao teu encontro. Há uma verdade, irmãos, que nós podemos estar no caminho, sem que de fato nós estejamos com Jesus. O cristianismo pode se tornar para nós uma filosofia de vida, um jeito de se viver. Nós podemos fazer das práticas, dos ensinos e das doutrinas do cristianismo apenas uma modo de viver, mas sem qualquer nível de relacionamento. E esse não é o desejo de Deus para nós. O desejo é que a gente viva um cristianismo puro, real e verdadeiro, e isso passa por nós termos contato com o nosso Senhor Jesus. Aquele homem começa a gritar, e começa a gritar, e começa a gritar. E algumas pessoas começam a ficar extremamente incomodadas porque aquele homem está se posicionando, porque ele quer estar com Jesus. E as pessoas começam a dizer para ele, cale-se, fique calado, não fale mais nada. Você está incomodando. Irmãos, para mim, essas pessoas, para a nossa caminhada cristã, eu não vejo isso um problema. As outras pessoas falarem alguma coisa para nós, eu enxergo isso como acusações. De tempos em tempos, quando nós desejamos então ir até Jesus, ter um encontro com Jesus, nós já temos a fé, nós acreditamos em Jesus Cristo, mas então quando a gente diz, eu quero ir até Jesus, alguma coisa sempre vem para nos abafar. Um pecado que a gente cometeu, alguma coisa que nós fizemos, falamos, olhamos, e aquela coisa diz, você não pode ir até Jesus. Você não tem condições de ir até Jesus. Não faça isso, não se levante, não se exponha, não vá até Jesus. Sempre existe, irmãos, alguma coisa que vai procurar nos abafar, uma tristeza ou um compromisso, alguma coisa sim vai procurar abafar o nosso desejo de ir até o Mestre. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós somos pessoas espirituais, irmãos. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas aquele que não é, não discerne as coisas espirituais. Às vezes a gente vive na nossa vida, na nossa loucura, as coisas vão acontecendo e nós não temos uma clareza espiritual do que está acontecendo. A gente vai tendo dificuldade, fala, meu Deus, esse mês foi difícil financeiramente, foi difícil na saúde, esse mês foi complicado aqui, esse mês eu não me comportei do jeito que eu queria, e nós vamos entrando nesse limbo, e nós vamos tratando tudo somente como meramente social, meramente humano, meramente terreno, quando nós precisamos entender as coisas de formas espirituais. E aquele homem
Ele começa a ouvir as pessoas dizer para ele, não fale nada, não fale nada, não fale nada. Só que a Bíblia diz que ele intensificava. Irmãos, nós precisamos intensificar o nosso desejo. Nós precisamos ter uma vontade além das opressões, além das dificuldades. Nós precisamos manifestar, irmãos, na nossa caminhada cristã, um desejo profundo de estar com Jesus, mesmo quando as opressões digam, você não pode orar, você fala, eu vou orar mesmo assim. Não, você não deveria, aí você fala, eu vou fazer mesmo assim. E eu não estou falando aqui de você quebrar princípios. Ah, pastor, então eu estou em pecado, então eu vou fazer do mesmo jeito, porque Jesus quer que eu não ligue para o pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Se a Bíblia diz que aquele que peca deve confessar, e aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que eu estou dizendo é, se você errou, então confesse, mas não pare no caminho. Se você errou, vá até a cruz e diga para Jesus, eu errei, mas eu não quero parar. Se você tem alguma coisa que te incomoda, vá até a cruz e diga, Senhor, eu sei que o Senhor lavou todos os meus pecados, e eu quero continuar a minha jornada cristã, eu não vou parar, porque eu tive um problema, eu tive uma dificuldade, eu tive um pecado, o meu desejo é de continuar, e para isso eu vou intensificar a minha vida. Aquele homem está dizendo, ele está gritando cada vez mais alto, ele está dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu amo essa palavra misericórdia, porque essa palavra misericórdia é a junção de duas palavras, é miséria e cordes. Significa cordes, ela é uma parte do coração, ela é um canal do coração, significa que as minhas misérias, as minhas faltas, as minhas ausências, as minhas dificuldades passam pelo coração de Deus. E o que ele está dizendo é, Jesus, tem misericórdia de mim, olha para a minha miséria, e não é a minha miséria financeira que eu estou dizendo, não é a minha miséria física que eu estou dizendo, eu sou um pecador e eu preciso ser transformado, olha para a minha miséria. E quando nós confessamos a nossa miséria, Ele ouve a nossa voz. Quando ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus não escutou um homem dizendo, Senhor, me dá uma esmola, Senhor, fale para que as pessoas que te acompanhem, que me ajudem, toque no coração dessa multidão, Pai, para que eles então me ajudem. Não, ele está dizendo, tenha misericórdia de quem eu sou. Então Jesus para aquela caravana, Jesus não vai até ele. Jesus diga, fala para que ele venha até mim. Jesus para e diz, então vem. Há um claro convite, irmãos, de nós irmos até Jesus. Jesus vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Há um convite de Deus de nós estarmos com Ele. Então Jesus para no caminho e diz, então vem até mim. Dê os seus passos até a minha direção. Saia da onde você está. Levante-se da sua condição de pedinte. Levante-se da sua condição de mendigo. Levante-se da onde você está. E isso, irmãos, é andar por fé. Quando Jesus estava ali, andando no meio daquele mar, e os discípulos começaram a gritar apavorados, achando que era um fantasma. Jesus diz, sou eu, Jesus. Eles não estão vendo claramente Jesus. Eles estão vendo um homem andar sobre as águas. E no meio daquela sombra de nuvens, alguém está dizendo, olha, não tenham medo, eu sou Jesus, eu não sou um fantasma. E o Pedro, sem enxergar claramente que era Jesus, ele diz, olha, se você é Jesus, então diga que eu vá até você. A gente sempre olha para o texto para dizer que o Pedro teve uma fé e depois caiu na fé. Mas Pedro teve muito mais do que isso, irmãos. Pedro estava dizendo o seguinte, se você que está falando, e eu não estou te enxergando direito, se você de fato for Jesus, eu sei que o Senhor pode me fazer andar no sobrenatural. Eu não tenho clareza de ver o Senhor, mas eu sei que a sua voz é poderosa para transformar esse lugar num lugar pavimentado para que eu pudesse andar. Eu não estou enxergando o Senhor direito, eu não estou vendo a sua face claramente, mas eu sei uma coisa, se eu ouvir a sua voz vai me guiar em todo e qualquer caminho. Nem sempre, irmãos, nós poderemos ver Jesus claramente, nem sempre vai ter a imagem de Jesus estampada nos lugares, dizendo, olha, aqui está Jesus, ande por aqui. O que nós precisamos é ser guiados pela voz de Jesus. E quando Jesus diz, olha, chamem ele, diz para eles virem aqui, os homens vão até aquele homem que está ali sentado, gritando, e diz assim, tenha ânimo, levanta, o mestre te chama.
E aqui, irmãos, há uma coisa interessante. A Bíblia diz que aquele homem joga a sua capa de lado e se levanta e vai até Jesus. Quando ele joga a capa de lado, ele está dizendo: eu não estou indo atrás de Jesus por causa de uma moeda. Eu não estou indo atrás de Jesus porque eu estou visando um lucro que eu jamais tive na minha vida. Eu não estou indo até Jesus com a minha capa para dizer: Jesus, enche a minha capa de dinheiro. A Bíblia diz que ele lança a sua capa fora. E até aquele momento, irmãos, a capa era a única forma que aquele homem tinha de ter algum tipo de recurso. E ele está abrindo mão daquela capa, sabe por quê? Porque ele tinha clareza que ele nunca mais precisaria daquela capa. Ele nunca mais precisaria levar aquela capa com ele. Aquela capa, a partir daquele dia, nunca mais seria parte dele, nunca mais andaria com ele. Ele já não receberia mais nada através da capa. E nós precisamos confiar em Jesus, irmãos. Que Jesus, ele é o homem que pode transformar a nossa vida, e nós não precisamos mais acessar alguns lugares, irmãos. Nós não precisamos mais acessar o pecado, porque Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós não precisamos mais acessar a desconfiança, porque ele é o Deus que promete, que cumpre todas as coisas e não volta atrás da sua palavra. Nós não precisamos pegar a capa da solidão, porque ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aquele homem está jogando a capa fora, que ele está jogando de lado, porque ele sabe que ele não vai precisar mais da capa. Quando aquele homem se aproxima de Jesus, Jesus pergunta: o que você quer? Parece uma pergunta, e nós olhamos isso uns dias atrás, quando Jesus vai até o tanque de Betesda e fala para o homem: você quer ser curado? Ele fala: eu não tenho ninguém por mim. Aliás, foi em Sorocaba, né? Já estou confundindo as coisas aqui já. Foi em Sorocaba que eu falei sobre isso. Jesus diz para ele: o que você quer? O que você quer que eu faça por você? Entende, irmãos, que Jesus aqui não está jogando com a paz. Porque, como eu disse, Jesus, ele era um homem de grandes oportunidades. Ele poderia chegar para Jesus e falar assim: Jesus, fala com o seu povo aí. Tem muita gente que segue. Fala para cada um levantar um dinheiro aí, vai me ajudar, hein? Eu vou ficar alguns dias sem precisar vir aqui no caminho, ficar pedindo esmola. O lugar é quente, cheio de areia. Ruim ficar aqui. Mais complicado, vou poder ficar mais tempo em casa, cuidar melhor da minha saúde. Jesus ele é um mar de possibilidades, irmão. E agora preste atenção nisso, porque algumas pessoas, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos as nossas dificuldades uma maneira de chamar a atenção. Uma maneira de ser enxergado. Uma maneira de ser atendido. É muito comum, às vezes. Eu me lembro, eu nunca esqueço essa cena. Teve uma vez que eu estava nas clínicas. Eu não lembro, eu acho que era a Andréia. A Andréia, ela estava começando a desenvolver um certo tipo de alergia. Eu acho que ela vai lembrar disso. E nós fomos até as clínicas. E aí a gente chegou assim, uma sala de espera dermatológica, assim, todo mundo. E tinha um homem, ele estava sentado assim, sem os dois sapatos, os pés para fora, assim. Ele encostava e dizia assim: ai. E eu tinha uma dó daquele homem, que eu falava: Deus, deve estar doendo muito. E aí a gente esperando, e um atrás do outro sendo atendido. E aquele homem, ele gemia, e ele gemia. E eu olhava para ele e falava: meu Deus, o que esse homem tem no pé? E ele ficava ali, às vezes ele pegava o pé, puxava, esfregava, assim. Eu falava: meu Deus, deve estar doendo muito. Até que chamaram o homem para dentro da sala. Falei: graças a Deus, o homem vai ser atendido. Dá uma pomada de xilocaína para esse homem, para ver se dá uma anestesiada nessa dor. Mas, irmãos, demorou assim 2 minutos. Mas 2 minutos, assim, não demorou tudo isso. Estou sendo generoso. Aquele homem saiu pisando forte. Eu falei: eita! E eu lembro que um enfermeiro saiu da sala e disse: ó o milagre! Porque, na verdade, o que me deu a entender
eu não posso cravar, porque eu não conheço a história, é que não havia aquela dor toda. Porque, irmãos, o homem que eu estava vendo gemer não podia sair pisando daquele jeito. Eu, no mínimo, tinha que sair de cadeira de rodas. Mas ele gemia, não sei se ele queria que as pessoas, se os médicos dessem para ele alguma coisa. Eu não sei, irmãos. A verdade é que, no final, pareceu que aquela dor toda, aquela aflição toda, aquela angústia toda, sabe, todo aquele ai, aquele ui, aquele não era tudo isso. Às vezes, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa linha, sabe, da falsa humildade, sabe, aquela linha de dizer, eu não sou merecedor, Deus, eu sou um pobre, miserável, pecador, ai de mim. Mas na verdade não tem humildade, não é uma simplicidade, é só uma forma que a gente acha que vai chamar a atenção, de que Deus vai notar a gente. Irmãos dos céus, Deus já nos vê, Deus já nos conhece, a Bíblia diz que Ele nos conhece antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Deus sabe quem nós somos, Deus sabe quem a gente é. Tenha certeza de que Deus te vê todo santo dia, Ele te conhece, Ele te ama e Ele está pronto para te ouvir. Nós não precisamos carregar cargas de dores para chamar a atenção de Deus. A pergunta de Jesus é, eu posso fazer muitas coisas para você. Mas o que é exatamente que você quer que eu faça? Aquele homem, ele foi muito assertivo. Ele diz, Rabi, eu quero enxergar. Quero ver. Se talvez ele fosse mais elaborado nas palavras, ele falaria assim, Jesus, na hora que eu ouvi que era você, era exatamente o que eu queria. Quando todo mundo falou para eu parar de gritar, eu ainda continuei querendo ainda mais. E quando o Senhor me chamou, pode perceber, eu nem estou com a capa, minha capa ficou lá atrás caída. Porque eu tenho a convicção de que o Senhor é capaz de me transformar. Agora, perceba que há um comportamento de Jesus aqui que se repete muitas e muitas vezes. E ele talvez seja mais notório em Mateus, capítulo de número 8. Quando um leproso vai chegar até Jesus. E a Bíblia diz que ele vai se prostrar adorando, e eu já expliquei isso, que adoração é se prostrar. Não é que ele chegou para Jesus dizendo, Jesus, maravilhoso Deus, não. O se prostrar é adoração. Quando ele se prostra adorando a Jesus, e ele diz, Senhor Jesus, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo, eu serei limpo. A Bíblia diz que Jesus levanta e diz assim, eu quero que seja limpo, e toca nele. Agora perceba que todo o nível de ajuda que esse homem, o Bartimeu, recebeu, é um nível de ajuda sem relacionamento. Jesus muito bem poderia ter dito de onde ele estava, eu quero que você veja, eu quero que você volte a enxergar, córnea, volte a enxergar, retina, volte a funcionar perfeitamente. Ele poderia muito bem dar uma palavra, sem nem sequer estar perto de Bartimeu, mas todo tipo de ajuda que Bartimeu recebeu até agora sem nenhum nível de relacionamento. E o que Jesus faz? Ele traz Bartimeu para o nível de relacionamento para depois curá-lo. Isso se repete várias vezes em Jesus. Jesus faz isso em Mateus capítulo 8. Jesus faz isso quando a mulher de fluxo de sangue entra no meio da multidão. Ele poderia dizer, opa, tem uma mulher aqui que está vindo em minha direção para ser curada, e ela está tendo um fluxo de sangue, e eu estou liberando uma palavra para ser curada. Não, Jesus sabia que ela viria. Jesus sabia que ela entraria no meio da multidão se rastejando. Jesus sabia que ele tocaria nele, na orla das suas vestes, na parte mais baixa do seu vestido. Jesus sabia, e mesmo assim deixou ela se aproximar. Eu quero dizer para você que Deus sabe das nossas deficiências e mesmo assim Ele deixa a gente se aproximar de quem Ele é, porque Ele nos cura, não apenas com palavras, mas Ele nos cura com relacionamento. E nós precisamos acreditar nisso, irmãos, que Jesus não é apenas um Deus capaz de dar palavras, não é um Deus apenas capaz de liberar poder, Ele não é apenas um Deus capaz de liberar coisas boas, Ele é um Deus que primeiro quer nos relacionar com a gente. O Bartimeu se aproxima e começa a conversar com Jesus. Talvez não fosse comum alguém conversar com um pedinte.
Como não era comum alguém conversar com um publicano, como não era comum alguém conversar com uma prostituta, como não era comum jantar com o mestre de uns publicanos, como não era comum, irmãos, se juntar com pescadores, era comum querer almoçar com o sinédrio, era comum querer comer com os fariseus, era comum querer ter uma mesa com os herodianos, era comum querer ter uma mesa com as principais cabeças de Israel, mas Jesus comia com gente simples, Jesus comia com pobres, Jesus comia com pecadores, Jesus se sentava em mesas que os homens não queriam sentar, e Ele permitia que pessoas que mais ninguém queria se aproximar, Ele permitia que essas pessoas se aproximassem de Jesus. Jesus um dia entra na casa de um homem que foi curado de lepra, um homem que estava recebendo Jesus, mas recebeu Jesus sem nenhuma honraria, não tem um lago para lavar os pés, não abraçou e não deu um beijo em Jesus, mas uma mulher, uma pecadora, entra naquele lugar, e ela beija os pés de Jesus, e ela chora aos pés de Jesus, e aquele homem está olhando para Jesus dizendo, esse homem não é de nada, ele não é profeta, ele não é um mestre, se ele soubesse quem é essa mulher, ele nem deixaria ele tocar, porque essa mulher é uma mulher impura. Jesus olha para ele assim, vou fazer uma pergunta. Se alguém dever muito dinheiro, duas pessoas deverem muito dinheiro, e o credor perdoar os dois, quem vai amar mais o seu credor? O que foi perdoado de uma dívida menor ou de uma dívida maior? Foi óbvio, o que teve uma dívida maior perdoada. Aí Jesus vai dizer então, quem muito perdoado, muito ama. Quando eu entrei na sua casa, Simão, você não me deu água para lavar os pés. E quando eu entrei aqui, você não me recebeu com um beijo. Mas essa mulher, da hora que ela entrou, ela beija os meus pés. E ela lava os meus pés com suas lágrimas e enxuga o meu cabelo. Você acha que eu não sei quem é ela? Eu sei quem é ela. Mas ela está aqui porque ela sabe que ela foi extremamente perdoada e que ela pode se aproximar de mim. Jesus sempre vai nos curar por relacionamento, irmãos. Às vezes a gente fala, Senhor, me dá uma palavra, me cura, me lança uma palavra. E a verdade é essa, Deus não quer apenas te dar uma palavra, embora Ele tenha uma palavra poderosa, Ele quer te curar pelo relacionamento. E ele fala para Jesus, Jesus, eu quero ser curado. Jesus vai olhar para ele e diz assim, então vá, pois a tua fé o curou. E a Bíblia diz que no mesmo instante passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Sabe, irmãos, há uma verdade aqui que nós precisamos acreditar na nossa vida cristã. Que a gente só consegue caminhar e progredir na vida cristã quando nós nos relacionamos com Jesus. Quando nós vamos até Jesus dizendo, Senhor, eu tenho deficiências e eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me toque, eu preciso que o Senhor converse comigo. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. Eu preciso que o Senhor deposite em mim coisas que só o Senhor tem para que eu consiga caminhar. Existem muitos cristãos, irmãos, que eles estão ali no caminho, e eles estão no caminho certo, mas eles estão parados, eles estão improdutivos, eles não conseguem evoluir, por quê? Porque eles têm deficiências. E às vezes o pouco que recebe sem nenhum grau de relacionamento, recebe por amor, recebe por misericórdia, mas não se relacionam. E o que Jesus quer, irmãos, não é que a gente só esteja no caminho. Ele quer que a gente vá até Ele em relacionamento. Ele deseja que a gente se aproxime dEle com a perspectiva certa de quem Ele é. O que esse homem está pedindo é para que a vida dele fosse totalmente transformada e mudada. O que ele está dizendo é, eu já não quero mais ser quem eu sou, eu já não quero viver mais como eu vivo, e a única pessoa que é capaz de fazer isso é você, Jesus. Eu não quero mais voltar ao lugar de pedir esmola, eu não quero mais ter essa capa, e a única pessoa que pode me transformar é o Senhor. E é isso que nós precisamos ter, irmãos, a perspectiva de ir até Jesus para sermos totalmente, completamente transformados, não apenas para estar no caminho, mas para andar com Ele no caminho. O desejo de Deus não é apenas que a gente esteja no caminho, o desejo de Deus é que a gente esteja no caminho, caminhando com Ele no caminho. Nós precisamos olhar para esse texto, irmãos, e entender que Jesus não apenas deu uma palavra, Jesus apenas não liberou uma fala. Jesus, irmãos, Ele não é um burocrata.
Jesus, ele não é uma pessoa numa cadeira de poder que vai dando ordens e as pessoas vão fazendo. Geralmente, quando você vai trabalhar e as pessoas vão para um cargo de supervisão ou de gerência ou de coordenação, às vezes, assim, o entrevistador, para garantir que a pessoa ela trabalha, sabe o que ela fala? Ela fala assim, olha, a gente precisa de um supervisor, de um coordenador, de um gerente, de um diretor, mas a gente precisa de alguém que coloque a mão na massa. Sabe por que eles falam isso nas entrevistas, às vezes? Porque entende-se que a partir de um certo nível de hierarquia, a pessoa não precisa mais trabalhar, ela não precisa mais colocar a mão na massa, ela só precisa organizar. Eu não estou falando que isso é errado, tá, irmãos? As empresas têm suas formas de lidar, suas formas de controlar. Ele está dizendo o seguinte, eu preciso de alguém que não apenas fique na sua cadeira, analisando, olhando e dando ordens. Eu preciso de alguém que saiba fazer, alguém que saiba executar. Eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus, ele não é um homem que está atrás de uma cadeira e ele vai só, eu te libero aqui uma palavra aqui, eu te libero uma palavra acolá. Não, ele é o homem que desceu das cadeiras, irmãos, e habitou entre nós. Ele foi aquele que deixou a sua glória, esvaziou de si mesmo e esteve no nosso meio. E ele prometeu estar conosco todos os dias, irmãos. E ele quer fazer isso hoje, ele quer fazer isso agora, ele quer que a gente caminhe com ele. Caminhar com ele significa abandonar coisas, ir em direção a ele, ser transformado com ele e permanecer caminhando com ele, para a glória de Deus Pai. Nós podemos orar nessa manhã? Pode ficar de pé, eu quero orar com você. Rapaz, eu só preguei 30 minutos. Quero orar com você. Quero que você entenda que só estar no caminho não é suficiente. Quero que você entenda que se relacionar com Jesus é muito mais do que receber palavras. Isso é quase cultural nosso. Senhor, eu preciso de uma palavra. Senhor, eu preciso de uma palavra. Senhor, eu preciso de uma palavra. Quase sempre, irmãos, quando a gente está numa encruzilhada da vida, uma situação incômoda, a gente fala, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra. De uma palavra. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus tem palavra, mas Jesus tem muito mais do que palavra, ele tem relacionamento. Existem momentos que o que Jesus quer para a tua vida não é te liberar uma palavra, o que Jesus quer não é liberar uma palavra que vai te transformar, não é uma palavra que vai acabar com a sua angústia. Jesus quer primeiro aplacar esse coração que às vezes se sente muito solitário, se sente muito sozinho. Jesus quer primeiro curar essa deficiência social, esse buraco que as dificuldades criaram. A gente acha assim, eu me lembro, deixa eu falar só isso. Teve uma vez, eu estava lendo uma matéria de homens que ganharam milhões em loterias. E simplesmente assim, sumiram com o dinheiro. Eu me lembro de uma história de um rapaz, acho que na Inglaterra. Ele era um homem que tinha uma profissão bem simples. E ele ganhou assim milhões. Irmãos, em 8 meses, ele voltou para a sarjeta. Ele tinha uma mansão de vidros quebrados. Ele não tinha a menor condição de sustentar aquela casa. Porque ele tinha dificuldade financeira e quando ele ganhou muito dinheiro, ele achou que a vida dele estava resolvida e é o que muita gente acha. Se eu ganhar muito dinheiro, os meus problemas vão sumir. Entenda, não vai sumir. A dor, a solidão, a angústia, as deficiências, as inclinações pecaminosas, elas não vão sumir. Se bobear, elas vão ser potencializadas. E aquele homem, em 8 meses, ele estava na sarjeta. Por quê? Porque ele comprava uma moto, e aí ele não gostava da moto, ele não vendia, ele largava no meio do caminho e comprava uma outra. E ele comprava um carro, não gostava, ele comprava um outro carro. E ele dava festas e mais festas, até o dia que aquele saldo milionário foi a nada. Eu quero que você entenda que Jesus, Ele tem palavra para a tua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer liberar palavras de cura, de restauração, de transformação, mas Ele não quer apenas isso, Ele quer transformar você, porque se Ele te transformar, a palavra dEle vai permanecer em você, e você vai ser enriquecido com todas as bênçãos celestiais. O primeiro intuito de Jesus não é dar uma palavra, não é consolar o coração com o dito. Entenda, ele até chega a dizer Rabi. Por quê? Porque Rabi é o mestre. E
Jesus não é apenas um bom mestre, Ele não é apenas um bom homem de oratória, Ele não é apenas um homem que sabe ensinar, Ele é um homem que cura feridas da alma, Ele é um homem que cura feridas da mente, Ele é um homem que transpõe a nossa vida pecaminosa para uma vida de santidade. Ele é muito mais, Ele faz isso pelo relacionamento. Jesus não apenas te quer num bom caminho, Ele te quer num bom caminho com Ele. É a máxima de Moisés, quando Deus diz para Moisés, é o seguinte, eu vou mandar um anjo, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão alcançar um lugar, e Moisés diz assim, de jeito nenhum, eu não vou guiar o povo, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Porque a grande diferença entre nós e todas as nações não é o fato de ter uma terra. Não é o fato de possuir um lugar largo, não é o fato de passar pelo deserto, não é nada disso. Entende, irmãos, que o fato da sua vida não é que você saiu do pecado, não é que você tem a promessa de ir para um lugar melhor. A grande diferença da nossa vida é que Ele está com a gente. Ele nos buscou no lamaçal do pecado, Ele se entregou na morte pelo nosso lugar, e Ele prometeu um lugar que Ele vai estar. É por causa dEle, sempre foi por causa de um relacionamento, e nunca só por causa de uma palavra. Aqueles homens que conversaram com Jesus um pouco antes, os discípulos, eles estavam olhando para Jesus e falando, Senhor Jesus, o Senhor pode me colocar numa cadeira de poder. Como eu disse, Jesus, Ele é um homem, Ele é um Deus, que tem muitas possibilidades. E uma das possibilidades que aqueles discípulos encontraram é, Senhor, na eternidade, me dá uma cadeira de poder. Nós podemos querer muitas coisas de Jesus, sabe, irmãos? E Jesus pode dar todas elas. Nós podemos desejar muitas coisas que Jesus pode proporcionar. Mas o que Ele mais deseja, e Ele manifestou isso desde o tempo, desde o Éden, na viração do dia, desde o deserto dando o tabernáculo, desde o templo levantado por Salomão, desde Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, Ele sempre vem dizendo a mesma coisa desde o começo, eu quero estar no meio de vocês. Afastai de todo o pecado, de toda a imoralidade, porque eu vou descer, eu vou habitar no meio de vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Vamos orar? Falar com Deus. Pai, no nome de Jesus nós oramos essa manhã. Ô Senhor Jesus, o Senhor tem muito mais do que palavras para a gente. E olha, Pai, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que as suas palavras são poucas. Ah, Senhor, as suas palavras são as maiores palavras. Qual é o homem mais poderoso da terra que pode dizer e prometer aquilo que o Senhor diz e promete? Quem é o homem que pode garantir pela palavra as coisas que o Senhor garante pela sua palavra? E quando eu digo que o Senhor não apenas quer dar palavra, eu não estou menosprezando a sua palavra, porque a sua palavra já era mais do que merecíamos. Aquilo que o Senhor tem para liberar em nós, pela sua fala, pelas tuas escrituras, é mais do que nós precisamos, é mais do que nós merecíamos. Mas, ó Pai, eu olho para a tua palavra e eu olho para o comportamento de Jesus, eu percebo que o Senhor tem mais do que palavras. O Senhor nos promete relacionamento, o Senhor nos promete aproximação. O seu desejo é que nós andemos com o Senhor. Na verdade, o desejo do Senhor é tão íntimo e tão profundo por nós, que o Senhor não apenas deseja andar do nosso lado, e o Senhor desejou, e o Senhor quis, e o Senhor enviou o seu Espírito não para andar ao nosso lado, não para apenas estar adiante de nós, mas agora o Senhor enviou o seu amado Espírito para habitar dentro de nós. O desejo de Deus de comunhão é tão profundo que Ele não quis andar do lado, Ele não quis andar atrás, Ele não quis andar na frente, mas Ele quis habitar dentro do homem. Ele decidiu morar no homem, para estar com o homem. Há um Deus que tem muito mais do que palavra, há um Deus que tem muito mais do que promessa, há um Deus que tem para nós relacionamento, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda a caminhar, Senhor. A gente não apenas quer estar no caminho, a gente quer andar no caminho com o Senhor. Pai, o desejo do meu coração é que o Senhor nos toque em nossas deficiências, aquelas, Pai, que apenas nos colocam no caminho, mas não nos permite uma caminhada, porque caminhar sendo cego é muito difícil, caminhar sem enxergar é muito conflituoso, causa muitas dores, muitos tropeços, há muitas deficiências para quem
aquele que quer caminhar sem enxergar. Então eu oro nesta manhã, para que o Senhor nos toque espiritualmente, para que o Senhor nos convoque nesta manhã, e que haja uma transformação em nós, para que nós andemos contigo, ó Pai amado. Senhor, a minha oração, ela se estende dessas quatro paredes. E o meu desejo é que a luz das nações ilumine os olhos dos homens. Eu oro, Pai amado, para que a luz, o sol da justiça, que vem nascendo, trazendo debaixo das suas asas salvação, como diz Malaquias, ele possa iluminar os nossos passos, ele possa iluminar a nossa nação. Que o Senhor possa fazer de uma nação cega uma nação que enxerga, de uma nação, Pai, que está fundada com os olhos, ó Pai, totalmente vedados, com a mente cauterizada. Que o Senhor toque, cure e que haja salvação para a nossa nação. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos sim ouvir a Tua voz, nós queremos sim ouvir a Tua palavra. Mas nós queremos fazer isso sentado à mesa. Nós queremos fazer isso com o Senhor falando. Nós queremos fazer isso com o Senhor bem perto da gente. Oh Pai, ajuda-nos a levantarmos e a irmos em Tua direção. Que a gente deixe a nossa capa de pecado para trás. Que a gente deixe, Pai, toda a imoralidade para trás. Que a gente deixe para trás tudo aquilo que nos impede de ir em Tua direção. Aquilo que nós nos acostumamos a conviver, mas que a partir de agora não deve mais fazer parte de quem nós somos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por isso. Eu oro para que a gente se levante de um lugar de dor, a gente se levante de um lugar, Pai amado, onde apenas pequenas ajudas são alcançadas a nós, mas que nós nos levantemos aquele que pode transformar tudo que nós somos e nos dar uma esperança de caminhada. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a sair desse lugar e a caminhar com o Senhor em proximidade, intimidade, Senhor amado. Eu te peço isso nessa manhã e eu oro por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte.